Thomas, boa tarde. A minha pergunta, do Ismael Dias, ontem ele não entrou no aquecimento, não sabemos se depois ele praticou, mas temos aquela dúvida se ele está ativo, levando em consideração aquela situação. E para José Córdoba, a sensação de estar nessa Copa América, de ter que ser, contudo, tão poucas as partidas que a seleção tem, de ser o líder da defesa nesse torneio tão importante. Boa tarde. Então, a questão do Isma, ontem, ele reclamou de alguns incômodos e nós preferimos que ele não participasse do treino. Ele fez um trabalho e ele vai entrar normalmente no grupo. Olá, boa tarde. Quanto à sua pergunta, eu me sinto muito bem, pessoalmente. Se eu precisar ficar responsável por isso, eu vou assumir da melhor forma possível. Olá, boa tarde para os dois. Eduardo Lopes, do Jornal AS. Para o senhor Christensen, como é complicado preparar um jogo contra uma seleção dos Estados Unidos que domina vários registros dos jogos que podem defender no bloco baixo, também um contra-ataque, o jogo de posse. Como esse jogo, você faz abordagem para esse jogo, se você considerar os Estados Unidos como uma equipe de uma acumulação de individualidades ou como uma equipe já com um estilo de futebol muito mais ofensivo do que antigamente? Então, os Estados Unidos nós já conhecemos há anos. Eu acho que que o time teve uma ótima evolução, importante. Além, é claro, dos jogadores individuais nas grandes ligas, é o conjunto em si. Se vemos as últimas vezes, as últimas oportunidades que eles ganharam a Copa Nations, foi uma equipe bem competitiva, tem uns registros físicos super altos. O último que eles fizeram foi no Mundial de Catar, a equipe que mais corria, e isso eles continuam levando. Além da qualidade individual, os registros que eles têm de defesa, meio bloco baixo, meio baixo, até a pressão alta, eles fazem de diversa forma, eles têm vários registros, e isso deixa mais difícil para nós. Mas quanto à intensidade, eu acho que estão muito nivelados quanto ao Uruguai. Nesse sentido, talvez seja diferente o Uruguai, mas homem é um homem, e aqui, nesse sentido, um pouco mais pela zona. José Rodrigues, para COS. Professor, boa tarde, também boa tarde para José. Tomás, primeiro estado do gramado, como você encontrou assim que você pisou na grama? Você esteve contando aí como foi na área, como o estado do gramado está? E a outra pergunta, vocês consideram começar com dupla ponta, com o Guerreiro Fajardo? Esse cenário é possível, que você já fez com uma ocasião? Você contempla aquele cenário? E a pergunta para José, líder da área defensiva, como você trabalha com o líder e Farinha sendo líder da linha de três? O campo acabamos de pisar no gramado. No meu ponto de vista, é melhor do que nós disputamos no final da Copa Ouro contra o México. Aquele gramado estava assim, com condições ruins. A questão da medição do campo foi porque ontem tivemos num campo de treino com as dimensões por baixo dos mínimos. Isso significa que nós tínhamos 59 metros de largura. Então, se você quiser fazer um trabalho tático, isso limita você em todos os movimentos. Então, temos 2 dias para fazer o trabalho tático e um dia não é real, né? Pelo fato de irmos até um gramado que não observa os mínimos requerimentos. Sempre tem uma opção de jogar com duas pontas, 4-4-2, ou até com linha de 5-5-3-2. Essa é uma opção. Então, eu, com meus companheiros, sendo igual de jovem como o Farinha, eu acho que nós estamos da mesma forma, conversamos muito para tratar de fazer
marcar o gol e sempre consultando o meu colega Miller, que tem mais experiência na seleção, que é mais experiente, e eu acho que nós nos comunicamos da melhor forma para estarmos focados na mesma linha e fazer as coisas da Buenas tardes, forma Carlos José. certa. Pancho Villaverde, Boa ESPN. tarde, Thomas, Tomás, José, para Nático Verde, preguntarte da ESPN. sobre las claves del Thomas, partido. eu Ya queria hablamos perguntar para você sobre as hiciste una chaves radiografía de lo que es Estados Unidos, dos conocemos muy bien la partidos, selección de das Panamá. ¿Por dónde partidas. crees que Você pueden fez um estar las claves raio-x del dos partido Estados si Unidos, nós ganamos conhecemos a esta, seleção do Panamá. claro, Por onde que dañar el tem plan as de chaves juego? do jogo A sem José, aí estragar o contra elenco Uruguay do se volvió a jogo, o recibir un gol plano a de balón jogo? parado. Ya el E cuerpo técnico José, nos ha dado en vocês receberam diferentes um gol conferencias su com opinión. bola ¿Cómo parada, piensan já o ustedes corpo que deben técnico corregir o se dónde están esos pronunciou detalles sobre que hacen isso. Como que vocês los rivales pensam siempre que devem nos creen corrigir? Quais ocasiones os a balón parado? detalhes que fazem que os rivais, seus adversários, criem situações com bola parada? Bom, o jogo de amanhã contra os Estados Unidos, nós precisamos uma concentração total em todas as jogadas, todas as situações, com bola parada, jogando. Tomara que pudéssemos jogar 2 segundos tempos, porque é lá que a gente tem a reação. Ou falar para os meninos que antes de começarmos o jogo, na conversa técnica, estamos perdendo 1-0, então podemos sair de uma outra forma, daquele jeito. Mas eu acho que nós precisamos aprender do jogo que perdemos para o Uruguai, levar as coisas positivas. Houve coisas no primeiro tempo que fizemos bem, o segundo tempo foi num muito bom nível, e levar isso durante 90 minutos, porque isso que os Estados Unidos vai exigir de nós, que estão jogando na casa deles, e um grande time. Bueno, sobre el balón parado sabemos Então, que sobre no ha bola afectado mucho. parada, nós sabemos que Este último não partido afetou hemos muito. recibido goles a balón Durante esse parado último jogo, nós y obviamente recebemos estamos aí concentrados para bola mejorar esa parte, parada, porque estamos si bien es concentrados cierto son para melhorar detalles aquela y parte. no ha É afectado, claro que entonces são ya hemos aprendido detalhes, eso y mas nós entraremos más ajustamos, já concentrados aprendemos com al isso e balón vamos parado. entrar mais concentrados Prata. por Profe, buenas causa tardes. da Yuri bola Mosquera de parada. Tigo Sport y JM Professor, boa Deportes. tarde. Yuri Quería Mosquera de preguntarle Esportes e qué ha JM hecho énfasis Esportes. con los Eu queria muchachos perguntar, com las últimas onde horas você para que el focou equipo com entre os motivado. meninos do En time los nas últimos últimas horas partidos, para o time viendo entrar justamente a usted en motivado? conferencia de Nos últimos prensa y en la jogos, autocrítica de justamente da ellos, se sua habla parte em mucho de coletiva de imprensa e esa falta de da actitud en el primer autocrítica tiempo. do Usted time, acaba de mencionar fala-se que muito ojalá da que falta de arrancáramos atitude jugando no el segundo primeiro tempo. Você tiempo. acabou de ¿Por qué mencionar, pasa tomara eso que nós y cómo lo começássemos a corregimos jogar aí para este o partido ante segundo tempo. Estados Como Unidos? isso acontece e como nós corrigimos para o jogo contra os Estados Unidos? Eu acho que é difícil procurarmos uma solução para um problema, porque se nós não sairmos para jogar com motivação numa Copa América, então como eu posso motivar? Porque isso já precisa, ele já precisava sair propriamente da parte do mesmo jogador. Mas vamos tentar com outros meios, com outros caminhos, que eles joguem com 100% já no primeiro tempo, os primeiros minutos. Sabemos o quanto os Estados Unidos vão exigir de nós a partir da hora zero, então não podemos sair aí no campo relaxados ou com aquele medo. Talvez esse era o problema, esse era o medo. Mais isso do que outra coisa. Mister, acá Ronnie Vargas, el marcador. Profe, Então, Rony creo que Vargas, hay una do preocupación marcador. nacional Professor, por eu acho nuestra que é uma definición en el preocupação área. Las pocas que nacional tenemos quanto à no las estamos definição metiendo. na área. Nós, Y poucas también hay definições otra que temos, não preocupación estamos en que no fazendo, estamos não estamos defendiendo bien. marcando aí o Panamá gol. recibe Então, muchos tem também uma goles, nos preocupação da cuesta falta de mantener el arco en defesa, cero. recebendo muito ¿Cómo gol, tratamos então el tema custa para nós, delanteros? fica difícil ¿Y cómo deixar o hacemos para gol estar más no ordenados zero. atrás y no Como recibir tantos goles? trabalharmos essa El questão debate este de dos que Costa Rica atacantes e da empató un parte de partido trás na echado atrás retranca y que não Panamá receber tantos pierde un gols? Então, partido en la cual se empujó fosse veloz esta vez. jogo ¿Cómo que hacemos para está tener el muito na equilibrio perfecto? retranca, ¿Qué piensa vamos usted de perder. los Então, delanteros para el como partido de mañana? obtermos aquele equilíbrio perfeito? O que você pensa dos atacantes perfeitos para mim? Bom, isso é, se você estica aí o lençol, seus pés ficam liberados. Se você cobrir seus pés, aí o rosto também não. Então, tentamos aí atender as duas partes, é complicado, precisa-se de muito trabalho e compromisso, mas nós estamos trabalhando nisso. Quanto à definição, no tocante a isso, olha, vejam vocês, o caso do Brasil. Eles tiveram oportunidades e eles jogam sim nas grandes ligas, eles são ótimos jogadores, mas eles não marcaram. Então, aconteceu mesmo aqui. En esa línea, Tomás,
Então, naquela mesma linha, Thomas, naquele jogo houve assim, gerou um debate no sentido de Panamá ter recebido boas críticas pelo jogo contra o Uruguai, e Costa Rica se defendeu, mas foi embora com um ponto. Então, o que você leva, professor, do jogo? Tirar um ponto jogando na retranca ou deixar uma boa impressão e aí somar pontos? É claro que eu teria gostado de aí levar aquele ponto da Costa Rica, muito merecimento, o trabalho que eles fizeram foi bom. Se olharmos para os números dos meios centrais da Costa Rica, por cima de 11 quilômetros, nós estamos 8.500, 8.200. Então, tem muita diferença naquele sentido, naquele aspecto. Aquelas corridas de alta intensidade que a Costa Rica teve no jogo, também isso ajuda na hora de defender um resultado, mas também precisamos falar, se o Brasil marcar alguns deles, bom, se o Brasil colocar alguns deles, bom, já seria um jogo diferente, então eles precisariam sair para o ataque. Já nós, com 1-0, a situação mudou. Então, nós procuramos aquele empate. 84, 85, bom, nós recebemos aí o segundo gol onde nós estávamos jogando, estávamos no nosso melhor, isso faz parte do jogo. Mas, depois do recebimento do segundo gol, nós aí caímos. Então, isso não pode acontecer. Então, quanto ao empate, talvez, quanto ao Panamá, nós estamos recebendo um áudio certo. Se você falar para mim quando a gente empatou, eu vou dizer sim, mas com certeza nós já pensaríamos um pouco no empate, que era bom. Thomas, uma pergunta para cada um de vocês. Você conseguiu falar com o Fajardo depois daquele cara a cara com o Uruguai, da assistência do Cuti? Você como atacante naquele momento, o que vocês precisavam fazer especificamente? Você conseguiu dialogar com ele sobre aqueles lances pontuais? E José, bom, eu preciso motivar vocês para entrar na Copa América pelo primeiro tempo contra o Uruguai, mas para além da informação dada pelo corpo técnico, como vocês falam entre vocês para o jogo, para não cometer aquele tipo de erros que nós vimos na cidade de Miami, não cometer aqui contra os Estados Unidos? Como vocês conversam de forma íntima? Bom, quanto ao José Fajardo, também não comento muito quando ele marca, quando ele faz gol. Ele já sabe o que ele tem que fazer em cada momento, como ele precisa chutar a bola. Às vezes entra, às vezes não entra. Contra a Costa Rica, bom, ele pegou forte, ele bateu forte na trave, depois foi trave curta, dessa vez pode ser no campo, pode ser que ele chute, que ele não chute como precisava fazer, mas eu posso dar para ele poucos conselhos daquela natureza, mas sim, cabe a mim encorajar o José, como qualquer outro jogador, em qualquer momento do jogo. Por exemplo, depois do jogo de Farinha, eu acho que era bom aí motivar o jogo que ele fez. E como o José fala, ele é muito jovem e era um grande compromisso que ele tinha defender o Darwin Núñez. Então, sempre, cada vez que analisarmos os jogos, é claro que comentamos na mesa de café da manhã, do almoço, os detalhes, os erros, e cada um deles traz opinião para podermos melhorar. É claro que tanto eu quanto os meus colegas, todos os defensores, estamos aí tentando criar um vínculo, porque não temos muitos jogos juntos. É uma desculpa, não é uma desculpa, mas tentamos sim incorporar cada opinião de cada jogador, cada coisa, cada detalhe que de nós temos, comentamos entre nós e é preciso melhorar. Não necessariamente precisamos melhorar nossos pontos fracos para ficarmos mais fortes. Professor, eu queria perguntar, que aspecto deixa você mais preocupado quanto ao jogo de amanhã? Também falamos muito no Panamá quanto à possibilidade de desfalque do Ismael, se ele estará disponível para o jogo de amanhã. Bom, eu já falei, a questão do Isma, ele hoje vai chegar no treino, ele vai se juntar, vamos ver o estado dele, se ele estiver bem, bom, é mais um para escolher número 11.
E isso até hoje à noite não vamos saber. Precisamos que mais lhe preocupa finalizar desse aí o partido? treino. O que deixa você mais preocupado daquele jogo? Eu Eu acho que se nós estivermos focados, concentrados naquilo que nós precisamos fazer, podemos colocar aquele comprometimento, aquele esforço físico que os Estados Unidos vão exigir de nós. Eu acho que nós também podemos fazer um jogo digno, como fizemos contra o Uruguai no segundo tempo. Mas os detalhes, será que são eles que vão marcar a diferença? Não podemos permitir erros bobos, passes que não sejam interceptados e que não gerem uma transição ofensiva para os Estados Unidos, porque eles são super rápidos, eles são muito bons nas situações individuais. Para ambos, se me puede ayudar con Aqui, esta respuesta, para ambos. Então, las bajas, a, entre las bajas está a Aníbal, que es resposta el que eu capitán procuro, del os equipo, y desfalques también Fidel es otro têm, jugador entre que elas ejerce algo de tem o liderazgo. Aníbal, capitão da Se equipe, habló Fidel del tema de também, que Cummins, de que tem tenía un liderazgo importante, y por liderança, eso se había hecho la Cummins, solicitud de que traerlo tinha uma acá a la Copa liderança América. importante, então tinha ¿Cómo han sido feito sentido o el pedido para paso trazer adelante ele que na han tenido Copa que dar otros América. jugadores Como vocês en tema de sentiram o passo liderazgo? para ¿Cómo se ha frente que manejado outros eso? Porque jogadores veíamos unas precisaram dar declaraciones quanto à de liderança do Coco time? a un Houve patrocinador oficial de la depoimentos federación de Coco diciendo para um en un Q&A patrocinador rapidito oficial que da hacía, seleção, hablaba mucho de falando em Aníbal uma pergunta e siempre. ¿Con quién hablas? ¿Con resposta, Aníbal que Godoy? ¿Quién falava es el muito líder? do Aníbal Godoy. Aníbal. Com ¿Qué quem você tanto ha fala? Aníbal pesado Godot. y Qual o quiénes líder? han dado Aníbal ese Godot. paso adelante en el Como grupo? ele pesou e quem foi que no grupo deu um passo à frente? É lógico, claro, que Coco, né, o companheiro dele das interiores, é lógico que ele fale, mas é claro que enquanto capitão ele também é uma referência para todo o grupo, mas na ausência desses líderes, na ausência deles, temos outros líderes, como o José, que mesmo sendo jovens, eles assumiram a responsabilidade no primeiro jogo e esperemos que, tomara que cada jogo que passar, ele assuma mais responsabilidade e que tenha mais comunicação com os colegas deles no caráter de líder. Bueno, sobre Aníbal, Então, nuestro capitán, sí quanto que ao Aníbal, tanto como nosso él y capitão, todas las demás tanto bajas, como ele, la todas verdad os outros sí siento yo desfalques, personalmente que eu es pessoalmente difícil sinto para que é nosotros porque el grupo difícil muy joven para nós. y O nos grupo é afecta un poco, muito jovem pero e creo que cada isso uno nos de deixou nosotros um pouco hemos tomado la afetados. Mas eu responsabilidad acho que cada um de nós y cada juego assumimos, enfrentamos encaramos pensando aquela en ellos, responsabilidade e cada en, partida é enfrentada pensando pensando en nuestra neles, familia y en querer pensando hacer nas lo nossas mejor famílias de e querendo de fazer o cada nosso partido melhor de cada jogo y aportar el 100%. e contribuir com o 100% de nós. Boa tarde. Dá para ouvir? Você precisa ouvir mais alto. A pergunta. Estamos com problema de áudio agora. Então, Almídia Honduras, canal 11. Minha pergunta é um pouco mais genérica. Meu país não está nessa oportunidade, mas a mídia é right holder para falar dessa Copa América. Perguntar para você, qual o significado para esse Panamá estar agora na Copa América e especialmente como você vê, mais como uma preparação para eliminatórias para a Copa de 2026 ou realmente competir aqui, realizar uma coisa aqui? Nós sempre queremos competir, tanto nos amistosos quanto nos oficiais, nos torneios. Esse é um torneio que geralmente nós não fazemos parte, então precisamos viver, desfrutar, competir e que isso sirva depois para os playoffs, para as eliminatórias no futuro, que chegarem na frente. Tristemente, por causa das lesões que nós tivemos, essa é uma oportunidade também para dar minutos para jogadores que estão próxima das categorias superiores. Alguns deles podem se formar e ter mais continuidade conosco. Há muitos aspectos positivos que temos que levar em consideração desse torneio. Vamos encerrar a coletiva. Muito obrigada.